Depois de um período de luto de 9 dias e do funeral do Papa Francisco, a Igreja Católica irá em breve convocar o próximo conclave. O Colégio dos Cardeais irá reunir-se para eleger o próximo chefe da Igreja Católica e todos os dias serão realizadas 4 rondas de votação até que um cardeal obtenha uma maioria de 2/3. Mas quem serão os possíveis candidatos para o lugar de sumo pontífice? O cardeal húngaro Péter Erdő, arcebispo de Budapeste, é considerado um forte candidato. Liderou por 2 vezes o Conselho das Conferências Episcopais Europeias, o que prova o seu apoio entre os cardeais europeus, o maior bloco eleitoral. O alemão Reinhard Marx causou polémica quando se ofereceu para se demitir do cargo de arcebispo para denunciar as falhas da Igreja alemã perante as investigações de abusos. O Papa Francisco rejeitou a demissão e disse-lhe para permanecer, mas os conservadores continuam céticos em relação à sua conduta. Marc Olé, do Canadá, liderou o influente gabinete dos bispos do Vaticano durante mais de uma década e supervisionou a seleção dos candidatos a bispos em todo o mundo. É considerado mais conservador do que o Papa Francisco. O cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado do Papa Francisco desde 2015, é visto como um dos principais candidatos, dado o seu papel histórico na hierarquia do Vaticano. Sendo o antigo embaixador na Venezuela, Parolin conhece bem a Igreja Latino-Americana. Um Papa americano há muito que é visto como um improvável, dado o poder geopolítico dos Estados Unidos. Mas Robert Prevost, nascido em Chicago, poderia quebrar o estigma. É o atual responsável do Dicastério Episcopal do Vaticano, encarregue de examinar as nomeações de todo o mundo. O guineense Robert Sarah foi durante muito tempo considerado como o melhor candidato para se tornar o primeiro Papa africano. Preferido pelos conservadores, Sarah representa um regresso ao estilo litúrgico de João Paulo II e Bento XVI. O cardeal austríaco Christoph Schönborn foi aluno do Papa Bento XVI e, no papel, parece ter as qualidades académicas necessárias para atrair os conservadores. No entanto, tem sido criticado dentro do Vaticano por contestar a inação da Igreja contra abusadores sexuais. O filipino Luís Tagle parece ser a escolha do Papa Francisco para ser o primeiro sumo pontífice asiático. Francisco trouxe-o para Roma sob o cargo de diretor do gabinete missionário da Igreja, que serve às necessidades de grande parte da Ásia e de África. À medida que o conclave se aproxima, o mundo está ansioso para ver quem vai ser o próximo líder da Igreja Católica. Os palestinianos cristãos de Gaza e da Cisjordânia lamentaram a morte do Papa Francisco, que apoiou sistematicamente a situação destas pessoas afetadas pela guerra ao longo do pontificado, mas especialmente nos últimos 18 meses de vida. We were very sad to hear that Pope Francis died. He was our Pope, not just our Pope, he was our brother, our friend, our dear friend for Bethlehem. He always gave us a big hope. He told us that you are not alone. Em Gaza foi celebrada uma missa na única igreja católica do enclave na segunda-feira, para a qual o Papa telefonava frequentemente para saber como estavam as cerca de 600 pessoas que lá encontravam abrigo. O Papa Francis محبوب جدا وهو قريب جدا من جماعة مسيحية غزة ومش فقط جماعة مسيحية غزة لكل سكان غزة ولكل الأرض المقدسة. هو اتصل معنا آخر مرة يوم السبت سبت النور يعني قبل يومين وهو طلب منا الصلاة وهو أعطانا البركة وشكرنا من شان كل الخدمة من أجل السلام. O Papa Francisco rezou pelo fim da guerra em Gaza até às últimas horas de vida. Na sua última aparição pública, no domingo de Páscoa, renovou o apelo a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas e manifestou proximidade aos fiéis cristãos na Palestina e em Israel afetados pelo conflito.
Foi com profunda tristeza que os portugueses receberam a notícia da morte do Papa Francisco. À saída de uma missa numa igreja no centro de Lisboa, vários fiéis recordaram o legado progressista e de proximidade de Francisco. Sobre o futuro da Igreja Católica, fazem votos de que o sucessor também tenha um pontificado igualmente marcante. Vim aqui à igreja, à missa da Uma, para agradecer pelo Papa que Deus nos deu e que seguramente virá outro também tão bom, ou que de alguma forma, eu diria que este se calhar, e já pensando que o Papa João Paulo II foi de facto um Papa muito atual na sua altura e que revolucionou muita coisa, apesar de todas as forças mais conservadoras da Igreja Católica, este Papa foi muito mais longe. E foi muito mais longe através da humildade, através da esperança, através do testemunho. Um grande homem, com um testemunho espetacular, e rezamos para que o próximo Papa tenha um papel igualmente marcante em todo o mundo. É pena porque vai ser difícil substituir um Papa destes, por tudo o que representa, por tudo o que tem vindo a alterar. Tivemos um grande Papa, um grande homem, portanto damos graças a Deus pela sua vida, esse é o meu primeiro sentimento. Quanto ao futuro, não sei, o Espírito Santo iluminará os cardeais para darem um bom Papa, como tem sempre dado à Igreja. Francisco morreu esta segunda-feira, aos 88 anos, um dia depois de ter aparecido na varanda da Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde abençoou milhares de pessoas presentes nas cerimónias da Páscoa. O governo português já anunciou que vai decretar 3 dias de luto nacional em memória do Papa Francisco. O pontífice argentino esteve em Portugal por 2 vezes. A primeira vez em 2017 para visitar o Santuário de Fátima, por ocasião do centenário das aparições, e depois em 2023 para a Jornada Mundial da Juventude. Portugal tem pela primeira vez 4 cardeais eleitores no conclave que irá escolher o próximo líder da Igreja Católica. Joana Mourão Carvalho para a Euronews em Lisboa. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, celebraram os progressos positivos nas conversações sobre um acordo comercial entre ambos os países após uma reunião em Nova Delhi. Os dois discutiram sobre a melhoria da cooperação bilateral em vários domínios, como a energia, a defesa e a tecnologia. Vance elogiou Modi e afirmou que os 2 países tinham finalizado os termos de referência para as conversações comerciais. Acrescentou ainda que, se estas falharem, será um período negro para a humanidade. De acordo com dados oficiais, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Índia, com o comércio entre os 2 países avaliado em 113 mil milhões de euros em 2024. O objetivo é aumentar este valor para 436 mil milhões de euros até 2030. Donald Trump intensificou os ataques ao presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Chamou-lhe um grande falhado e exigiu cortes imediatos nas taxas de juro. Nas redes sociais, o presidente norte-americano alertou para um abrandamento económico e acusou Jerome Powell de parcialidade política no passado. A situação aumentou os receios sobre a independência da Reserva Federal e gerou fortes vendas nos mercados norte-americanos na segunda-feira. Os índices bolsistas caíram mais de 2%. O índice do dólar atingiu um mínimo de 3 anos, enquanto o euro e o franco suíço subiram. Entretanto, os preços do ouro atingiram novos máximos históricos perto dos 3.500 dólares por onça. A subida é alimentada pelas preocupações com o dólar e a aversão ao risco. Kevin Hassett, conselheiro de Trump, admitiu que a hipótese de demitir o presidente da Reserva Federal está em cima da mesa. Os analistas avisam que um eventual despedimento de Jerome Powell pode desencadear uma extrema volatilidade no mercado e prejudicar de forma permanente o estatuto global do dólar. Na semana passada, Powell adotou um tom cauteloso. Sublinhou que não tem pressa para reduzir as taxas de juro e insistiu que as tarifas só provocam inflação. Embora nomeados pela administração federal, os presidentes da Fed têm uma independência legalmente protegida e normalmente só podem ser despedidos por justa causa.
A Universidade de Harvard pôs uma ação em tribunal contra a administração Trump. É uma tentativa de evitar que o governo federal norte-americano lhe corte 2,2 mil milhões de dólares de financiamento. Harvard alega que o congelamento de subvenções federais é ilegal e uma forma de controlar as decisões académicas. No início deste mês, a Casa Branca enviou uma carta à prestigiada universidade. Propôs mudanças na liderança, nas políticas de admissão e uma auditoria às chamadas iniciativas de diversidade. Foi também pedido que a instituição deixasse de reconhecer algumas organizações estudantis. Harvard recusou pôr em prática estas reformas e, em consequência, viu serem-lhe bloqueados vários subsídios anuais. Para a universidade sediada no Massachusetts, está a ser colocada em causa a autonomia dada há muito pelo Supremo Tribunal ao Ensino Superior. Trump ameaça retirar a isenção fiscal a Harvard, que acusa de espalhar ódio e estupidez. O incêndio que deflagrou num aterro para plásticos na Chequia na segunda-feira à noite continua a merecer a preocupação dos bombeiros esta terça-feira. A ocorrência na região central do país estendeu-se por 450 metros quadrados, com as chamas a atingir os 5 metros de altura. As autoridades acabariam por emitir um alerta de nível 2 na região, tendo afirmado que a situação continuava a ser grave na terça-feira. Segundo a imprensa local, vários bombeiros ficaram feridos.